Hoje nós vamos conversar com o jurista Walter Fanganello Maierovitch, desembargador aposentado e também professor da Escola Superior do Ministério Público. Muito obrigado por essa entrevista. É um prazer. Como é que o senhor avaliou, num primeiro momento, esse pacote que o ministro Sérgio Moro lançou anticriminalidade? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para situar bem a questão. O que é esse pacote? Esse pacote é política criminal. Por que é um pacote sobre política criminal? Porque a política criminal examina se a legislação criminal, em sentido lato, processual, penitenciária, é adequada para dar segurança ao cidadão e para reprimir e prevenir a criminalidade, que é comum, que é organizada. Então, se examina a legislação e se verifica. Evidentemente que a nossa precisa ser mudada, em vários pontos. É velha, é ineficiente, o processo aqui, eu costumo brincar, tem ritmo de lesma, mas não de lesma comum, de lesma reumática, se isso fosse possível. Então, havia efetivamente necessidade. Então, esse passo é importante, porque se ele tem em vista a segurança pública, a tranquilidade social, precisa mexer na legislação penal, processual, penitenciária e até eleitoral, que é o problema do Caixa 2 e corrupção e etc. E essas medidas que o ministro Moro propõe são boas, são eficazes? Eu sou crítico em várias delas, acho inclusive coisas inadequadas, coisas perigosas, coisas inconstitucionais, mas tem um mérito dele apresentar um pacote para discussão. E quem faz a política criminal, o projeto, manda para o legislativo, para se transformar em lei. E no legislativo se abre toda uma discussão no Congresso Nacional. Então, esse é um aspecto positivo de se discutir. De abrir a discussão. Abrir a discussão, mas já mostra num primeiro momento uma fragilidade quando ele tira do pacote o Caixa 2. E hoje... Por quê? Mas estava dentro do pacote, me parece que ele fatiou o pacote, né? Isso, ele teve que fatiar para atender interesses de políticos que quiseram ter uma discussão fora do pacote. Porque, pelo que se sabe, né, com o Caixa 2 ali, isso ia atrasar tudo e certamente o pacote não seria aprovado por inteiro, né? Agora, se vê também que o pacote, em razão das críticas, das colocações, o que acontece hoje? Hoje, o ministro Moro já tenta, e do outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que apresentou lá atrás um outro pacote, como, por exemplo, no pacote dele, federalizar, levar à justiça criminal alguns crimes, como porte de arma de fogo e etc. Então, eles estão querendo reunir os dois pacotes. Moro, Alexandre Moraes, o que mostra também da insuficiência do pacote Moro com a insuficiência do pacote Moraes. Então, eles estão querendo ver se menos com menos dá mais. Agora, o senhor falou em pontos perigosos, anticonstitucionais. Quais seriam? Olha, eu começo... tem um ponto perigoso, mas a gente tem que verificar também a precipitação, que é a questão da execução provisória do julgado. Evidentemente que essa é uma questão, mas tem as consequências, a gente põe o Lula no meio. Execução provisória do julgado. Isso o Supremo Tribunal Federal apreciou essa questão em 2009. Em 2009, o Supremo entendeu que vale o princípio constitucional, cláusula pétrea, nossa Constituição de 88, da presunção de não culpabilidade, também chamada presunção de inocência. E aí vai.
2009, o Supremo não tem execução provisória. Tem que esperar o trânsito em julgado. O que é esperar o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Aí, há uma reviravolta na jurisprudência em 2016, por 6 votos contra 5. Por que essa reviravolta? Porque aqui no Brasil a gente tem uma mania de tentar remendar, resolver as coisas com esparadrapo. E às vezes botar esparadrapo em fratura exposta, o que não é uma boa coisa, evidentemente. Então, se viu que a impunidade aumentava, casos gravíssimos demoravam para ser solucionados na justiça, então se tentou, desculpe, mas é verdade, inventar uma solução. Para quê? Uma solução tipo, olha, o processo tem uma duração muito longa, então vamos botar na cadeia num determinado momento processual. E aí tem uma reviravolta. O que eu digo da fratura exposta é o seguinte, qual é o problema? O problema não é de morosidade? É. Então vamos rejeitar o problema processualmente, vamos ver, a Constituição de 88 criou um grau a mais ainda, que é o Superior Tribunal de Justiça. E dentro do Superior Tribunal de Justiça tem recursos e mais recursos. Então é uma coisa que não acaba nunca. A gente está cansado de ver exemplos e mais exemplos. Então, ao invés de resolver o problema da morosidade para se ter um processo mais célere, mas e aí? O que faz com os tantos tribunais? Ao invés de se resolver o problema da morosidade, eles resolveram mudar um princípio pétreo da Constituição. Princípio importante. E esse princípio foi importado, não dessa Constituição, mas das anteriores brasileiras, da Constituição italiana de 48, que é o princípio da presunção de não culpabilidade. Os franceses têm a presunção de inocência, os italianos de não culpabilidade. Não culpabilidade, não culpa. Não está proclamando inocência, mas está dizendo que todo mundo é não culpável até o final. Bom, vamos a sábado passado, há 2 dias atrás. Um automóvel BMW, cor cinza, último título, em Milão, para na porta do cárcere. E dele desce Roberto Formigoni, já político famoso italiano e governador de toda a região da Lombardia, cujo capital é Milão, que é o centro financeiro da Itália. Ele desce do automóvel, dirigido por outra pessoa, desce com uma maletinha e se apresenta. Por quê? E diz, porque no sábado, que era o mesmo dia, transitou em julgado a sentença condenatória dele por corrupção. Que significa que, em razão do princípio da Constituição italiana de 48, da presunção de não culpabilidade, ele respondeu todo o processo em liberdade. Se vai falar, poxa, mas e aí? E se um mafioso? Não, se um mafioso, algum perigoso, se decreta a prisão preventiva. E vai até o final, até o trânsito. Agora, a prisão preventiva é com base na necessidade. Então, não se viu necessidade desse político Formigoni ir para a cadeia antes. Agora, trânsito em julgado, que foi sábado, anteontem nós estamos falando, tá? Com base... Então, eu te pergunto, o que o Supremo vai enfrentar no dia 11 de abril, quando esta questão da presunção de não culpabilidade volta a exame e anteriormente estava 6-5, agora ele já tem uma outra composição. O senhor citou a justiça italiana, o caso italiano do Formigoni. O ministro Moro citou como uma das vantagens do pacote dele o fato de ser parecido, tentar tornar a nossa legislação parecida com a italiana. O senhor concorda com isso? Veja que acabei de dar um exemplo, nesse ponto é totalmente diferente. Então, o que ele apresenta? A possibilidade no pacote dele de execução provisória. Se precipita. Por quê? Porque o Supremo, no dia 11 de abril, vai reexaminar essa questão.
Vamos imaginar que o Supremo mude a orientação, volte a ter aquela orientação lá de trás, de 2009, e diga, vale o princípio da presunção de não culpabilidade. O que faz o Moro com isso que está no pacote dele? Pega e joga no lixo. Entendeu a precipitação? E outra coisa que me parece uma loucura, que é o seguinte: todo mundo conhece o que é o Tribunal do Júri. Todo mundo já viu alguma coisa do Tribunal do Júri, que é um tribunal popular, são 7 jurados leigos, populares, que são chamados a julgar. O Tribunal do Júri entra no Brasil no Império, com Dom Pedro I, que queria calar a imprensa, então bote um Tribunal do Júri, quer dizer, um tribunal popular que ele tem um controle. E no Brasil, qual é a história do Tribunal do Júri? É uma história de um tribunal que por anos e anos, e há mais de século, admitiu, já que tem a soberania das decisões populares, a legítima defesa da honra. Se poder matar em caso de adultério. Matar quem? Mata a mulher, mata o companheiro, se mata. Como se pode alguém fazer justiça privada, de mão própria, para se vingar daquilo que se chama de honra? Que é tão subjetivo. Sim. Então, o que aconteceu durante anos e anos? Potentes e poderosos matavam as mulheres ou matavam os amantes das mulheres para, aspas, lavar a honra. Isso é confiável, esse tipo de tribunal emocional, sob pressão, e mais do que isso, os 7 jurados julgam, sem dizer por quê. Está condenado, responde o questionário, está condenado, está absolvido, sem dizer o porquê. Isso não existe em país civilizado. Tem que dizer porque se está condenando ou porque se está absolvendo. E o que acontece no pacote Moro? Ele diz que as decisões do Tribunal do Júri, vamos imaginar, o sujeito respondeu ao processo em liberdade, não houve necessidade de prisão. Aí ele é julgado pelo Tribunal do Júri, condenado, evidentemente que sem motivação, já sai dali e vai para a cadeia. Por que foram cometidas essas falhas, na sua opinião? É a história de um discurso de momento, um discurso de palanque do presidente eleito e de uma tendência internacional, que está levando a direita ao poder, mas não a direita que pensa, uma direita, aspas, de trogloditas, uma direita violenta que acha que vai resolver tudo com pena de morte, pena de prisão, penas pesadas. E já disse em 1764, o pai da humanização do direito penal, 1764, que era o Marquês de Beccaria, está lá no livrinho dele dos delitos e das penas, que falou, olha, não adianta aumentar a pena. O que adianta é se ter a certeza da punição. E certeza de punição no Brasil não existe. Como é que vai se sair disso? O Congresso vai perceber todas essas falhas desse pacote? Vai ser fácil, na sua opinião, a aprovação desse pacote? Olha, o Congresso é muito novo e a gente ainda não tem a experiência. Tem muita gente nova. Se fosse o Congresso anterior, a gente saberia que não, por quê? Está aí o pacote Alexandre de Moraes, que vai se juntar ao pacote Moro. Quer dizer, agora, vamos esperar esse tipo de reação. Mas o importante são as discussões. Um ponto, eu acho que é o ponto mais polêmico do pacote Moro, é o que tem sendo dito que é uma autorização para matar por parte de policiais. É um discurso do capitão Bolsonaro em campanha e é um discurso do atual governador do Rio de Janeiro, que, por incrível que possa parecer, é um magistrado. Por que eu falo é difícil de se acreditar? Porque o magistrado é ligado sempre à área de direitos humanos, da proteção, da legalidade, da constitucionalidade. E, de repente, se aparece aí
licença para matar. Esse excludente de ilegalidade. Veja, em dois pontos. O primeiro ponto que diz com a legítima defesa. A legítima defesa exclui o crime, que alguém atua em defesa. Por quê? O direito de punir é do Estado, isso não há dúvida. Tanto é que ninguém pode fazer justiça privada, de mão própria. É do Estado. Mas existem algumas situações em que não dá para chamar o Estado, a situação é imediata. Então, o Estado não delega o direito de punir, delega o direito de se defender. Mas para isso impõe condições. O ataque que a pessoa recebe para reagir tem que ser injusto. Essa agressão tem que ser logo, uma agressão iminente, uma agressão que está para acontecer. E qual o tipo de reação? Usando moderadamente dos meios necessários. Tá? Imagine você, alguém querendo vai ser atingido por alguém vai te jogar uma bolinha de papel, você puxa uma metralhadora, alguma coisa assim. Quer dizer, tem a desproporcionalidade. E no projeto Moro, ele diz claramente, eu tenho aqui até colocado, que nessas situações, então, voltando um pouquinho, legítima defesa, mas se tiver o excesso, se não usou dos meios necessários, tem um exemplo que eu dou sempre aqui da minha carreira de magistrado, um sujeito pula um muro para roubar galinha ou roupa no varal. O dono da casa percebe, pega uma metralhadora e metralha o sujeito. Tá bem? Claro excesso. Claro excesso. Esse excesso pode ser culposo, tá? Ele não teve intenção de matar, foi negligente, né? Ou pode ser intencional, doloso intencional, até com dolo eventual, tá? Que é o caso, por exemplo, de um Brumadinho, né? Ninguém queria matar, mas assumiram o risco. Claro. Tá? Então, mas o excesso intencional acaba com a legítima defesa. Não se pode mais falar de legítima defesa. Então vem o Moro no pacote e pega e fala que o excesso doloso, intencional, se verificar no cenário que o policial ficou com medo, ou se o policial estava sob violência. Você já viu o policial com medo? A não ser no quadro do Jô Soares, onde chegou ali, tinha o Geleia, né? O policial Geleia. Essa parte, porque o policial é treinado para essas situações, ele não pode estar emocionado numa situação policial, ele não pode estar com medo numa situação. Não é verdade? Se apanhado de surpresa. Então, esse excesso que derruba a legítima defesa, mas diante dessas três situações, leva aqui a possibilidade de se dar metade da pena ou de se isentar a pena. Aquilo que pela lei não pode, teve o excesso doloso, intencional, não se fala mais em legítima defesa, ele vem e dá ao policial essa possibilidade, que era tudo aquilo que o Bolsonaro dizia em campanha. É bom lembrar. Agora, ele vai mais adiante também no campo da legítima defesa e fala em conflito armado ou sob o risco de um conflito armado. Então, sob o risco de conflito armado, se passa a ter licença para você se antecipar. Então não é mais defesa, é ataque. E sob o risco, um policial sob risco, então como é que ele vai avaliar? Eu estou sob risco, então eu saio metralhando. Não dá esse tipo de coisa. Então, muita gente, principalmente, a gente pode ter aí conversa de bar, conversa de botequim, o sujeito vai falar, bom, mas os meliantes estão com metralhadora, fuzis, muito mais não sei o quê. Pera, não é essa. Ninguém está dizendo que não se pode se defender. O problema é, num conflito armado, ameaça de conflito armado, que se vai prever, o policial já sai então atacando, então não é legítima defesa. Então o pacote com relação a isso é perigoso, muito perigoso. Como é que é no mundo? Perigoso.
No mundo, a legislação é igual a nossa aí, é legítima defesa, e sim, do jeito que está na lei brasileira, está na lei de todos os outros países civilizados. Essa inovação, Moro, é uma inovação que não tem lugar nenhum do mundo. O senhor acha que é um retrocesso? Eu acho que é um perigo. Por quê? Porque se está dando aos policiais aquilo que ele não é treinado nas academias, ele é treinado para atuar na legalidade, é preparado para tudo isso. De repente, se dá um plus para que ele ali na coisa, olha, conflito armado, então já vou sair atirando, que aí é menos risco. Lembrando que 2017, que é o último dado, nós temos no país 63.800 mortes violentas, sendo que 5.144 são mortes em confrontos com policiais. Pessoa morta. Então, veja, e 367 são os policiais mortos. Isso dá o quê? Com relação à morte feita por policiais, dá a cada 14 dias dá uma. E com relação a mortes de policiais, que são 367, dá uma por dia. Uhum. Então, é uma situação, sim, mas as polícias são preparadas e cada vez mais devem atuar na legalidade. Uhum. Para a gente não ver episódios de que, olha, ele estava com um guarda-chuva, eu pensei que ele estava com uma metralhadora e ele foi morto. Nos países civilizados, países democráticos, democracias estáveis, o direito caminha em que direção? Eu acho que cada vez mais, e isso é bom, de proteger um mundo que se está vendo agora, onde tem muitos vulneráveis. Então, o direito é um direito que vai buscar uma situação de equilíbrio e não vai dar brecha para a violência. Quando o senhor fala em vulnerável, o senhor está falando vulnerável socialmente? Socialmente vulnerável. Então, veja, por exemplo, o que está acontecendo na Itália há algum tempinho. Nós temos o problema da migração e temos um ministro da Justiça, que é o líder do maior partido, e que, por uma composição, ele é ministro do Interior e vice-primeiro-ministro, me refiro a Matteo Salvini, populista e neofascista. O que ele faz? Ele pega e proíbe o desembarque em portos italianos. De quê? De embarcações lotadas de quem? De gente que está para morrer afogada, porque está para virar o barco quando não vira. Gente com fome, fugindo de guerras ou de situações de conflito. De países extremamente pobres. Fugindo de doenças. Então, vem aquela... Então, ele não. Vamos pegar o direito internacional. O que diz o direito internacional? Que ninguém deve morrer no mar. Qual é o básico? O direito natural. Não precisa nem estar escrito. O direito civilizado, humano, natural. Desembarca. Aí nós vamos resolver para onde é que vocês vão. Se vão te mandar de volta para o país, se não vão. Isso é o civilizado. Então, o que a gente está vendo movimentos em cima disso? Pessoas vulneráveis que são submetidas a um poder extra do Estado. Porque o que acontece com esse ministro que eu acabei de falar, Matteo Salvini? Ele não deixou desembarcar uma nave, a Dicioto, que é o nome dela, com 117 pessoas em estado difícil. Não deixa. Vai à magistratura italiana e fala, pegando a lei, isso é sequestro. E a semana retrasada, o Senado não deu autorização para ele ser processado. Então, respondendo à tua pergunta, ainda nós temos um sistema de freios e contrapesos, mas temos ainda um Ministério Público, uma magistratura do Ministério Público, uma magistratura judicante, nós temos posições aí de proteção aos vulneráveis e de não deixar que essas ideologias nos excludentes acabem prevalecendo.
O senhor acha que elas podem prevalecer no Brasil? Eu acho que com os poderes no mesmo nível, como está na Constituição, harmonia e independência de poderes, o Brasil tentou, pelo menos no papel, tem toda a situação para que se mantenha o equilíbrio e que os excessos caiam no Supremo, caiam na Justiça. Me preocupa, por exemplo, quando o ministro do Supremo, Dias Toffoli, tira a doutrina do Benjamin Constant, não o Benjamin Constant do Exército Brasileiro, mas o francês, que desenvolveu a doutrina do poder moderador. Mas ele desenvolveu, e o ministro do Supremo, no seu discurso de presidente, fala: o Supremo vai ser o poder moderador. E a gente tem visto o quê? Fato recentíssimo, da semana passada. Que poder moderador é esse? Se o poder moderador na doutrina do Benjamin Constant é para monarquias constitucionais. Tá? Por quê? Porque o rei teria que ter a última palavra. Poder moderador aqui não, aqui é tripartição nos poderes com igualdade. Um poder moderador, o Supremo acima. Mas o que a gente já está vendo, eu gosto de dar exemplo, deixar bem claro até para os ouvintes, para alunos e etc. O que a gente está vendo? A Receita Federal tem poder fiscalizatório? Tem. Para mim, para você, para todo mundo, né? Agora, para o Gilmar Mendes não tem, né? Por quê? Porque o ministro Toffoli, com relação à Receita, estamos falando dos leões da Receita, os que vigiam e tal, o que deu? Deu uma liminar que eu tenho chamado de sossega-leão. Quer dizer, não pode fiscalizar o ministro Gilmar Mendes. Que é um poder que fica acima dos outros. Então, quando se tem esses arroubos de Toffoli e tal, de repente o chefe do executivo também pode se achar superior. Tal. Então, nós dependemos muito de um Congresso, dependemos muito de um Judiciário, dependemos muito do próprio Executivo para entenderem essa tripartição de poderes, um não invadir o outro, e um não ficar submisso ao outro. Né? Veja que os jornais de domingo falam numa reunião que teve entre Executivo e Judiciário sobre a Venezuela, para discutir o problema da Venezuela, da entrega de mantimentos, ajuda humanitária. O que tem o Judiciário a ver com isso? Eu não consigo ver. Difícil, né? Então começa a ter essa promiscuidade, isso é muito perigoso e o Brasil parece que está meio desorientado em tudo isso. Né? Tá bem, eu agradeço muito a entrevista com o jurista Walter Fanganiello Maierovic, que é desembargador aposentado, professor de pós-graduação, direito penal e processual também. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Um prazer. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.